No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. Na última semana, o Estado de São Paulo anunciou que irá cobrar ICMS dos contribuintes paulistas que adquirirem mercadorias de empresas de outros estados. Saiba mais sobre essa medida com o Dr. Marcos Tavares. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena fábrica que desenvolve produtos de higiene animal e hoje tem grande destaque no mercado pet. Todos nós sabemos que uma venda bem feita e satisfatória poderá trazer muitos benefícios para a empresa. O profissional de vendas, na maioria das vezes, fica preso em alguns detalhes que poderão ser ineficazes na hora de vender e no relacionamento com o cliente. Acompanhe as dicas dadas pelo especialista em vendas, Rogério Morgado, e saiba como construir uma boa imagem com a clientela. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com a advogada especialista em direito coletivo, Cláudia Patá. É muito comum que o profissional de vendas passe grande parte do dia analisando o que poderá ser feito para alavancar as vendas e demais estratégias. Claro que isso é muito importante, porém, se praticada de maneira equivocada, torna-se ineficiente. Sendo assim, como deverá ser a comunicação do profissional com o cliente? Quando falamos em vendas, é importante lembrar que ela é uma forma de comunicação, uma comunicação persuasiva, onde uma parte, quase sempre representante de uma empresa, de uma organização, deve levar o recado sobre seus produtos e serviços para o mercado. Dentro disso, a comunicação é a grande ponte, o elo que liga essas duas partes e que deve gerar o resultado aí para o vendedor. Qual é a importância de saber de todas as características do produto que ele está vendendo? O vendedor que não conhece os seus produtos e serviços não vende. Produto e serviço, além de conhecer quais são as suas funcionalidades, os seus benefícios, é muito importante lembrar como ele se diferencia dos seus concorrentes no mercado. O que o produto desse vendedor tem que a sua concorrência não oferece? Como se aproximar do cliente e, ainda assim, deixá-lo à vontade para decidir com calma e fazer suas escolhas sem se irritar. Um ponto muito importante quando a gente trabalha em vendas é conhecer onde que essa venda ocorre. Quase sempre, para a pequena e média empresa, existem duas possibilidades. A venda dentro da empresa e a venda externa, aquela venda que a gente visita o cliente. E mesmo em qualquer uma dessas duas abordagens, a insistência pode ser negativa para o vendedor. A persistência do profissional é sempre destacada, sempre colocada como um ponto importante, um ponto que leva esse vendedor a, quem sabe, matar um leão por dia, a fazer o resultado acontecer, mas isso tem que ter uma ponderação. De que modo o vendedor poderá fidelizar o seu cliente? A partir de uma boa venda realizada, gerar novas vendas para esse mesmo cliente pode ser um grande diferencial dessa pequena e média empresa. Uma das dicas que a gente sempre acompanha é que no primeiro elemento, que é o atendimento ao cliente, é que isso se estabelece. Na verdade, é como se fosse uma escada. O primeiro grande degrau é um excelente atendimento, que pode gerar primeiras vendas e, nesse bom contato se estabelecendo, ter futuras vendas, que na verdade é uma fidelidade desse cliente junto à pequena e média empresa. Com as dicas dadas pelo especialista Rogério Morgado, você poderá analisar melhor as suas estratégias de venda e conquistar cada vez mais clientes. Fundada em 1990, esta empresa iniciou suas atividades na fabricação de produtos automotivos. Hoje ela produz itens de higiene e limpeza para quem mais amamos, nossos bichinhos de estimação. Na linha veterinária possuímos duas marcas, Pet Clean e Pet Look. Pet Clean são produtos voltados para distribuidores, pet shop, banho e tosa e atacados. Já na linha Pet Look são produtos voltados mais para distribuidores especializados e autosserviço. Fabricamos todas as linhas de higiene e embelezamento veterinário, que são compostos por shampoo, perfume, condicionador, sabonetes, toda a linha de higiene bucal, limpadores de orelha, entre outros. Para continuar produzindo com qualidade, a empresa investe em maquinário moderno e em mão de obra qualificada. A maioria dos nossos funcionários tem mais de 15 anos de empresa. Por se tratar de uma mão de obra específica e qualificada, nós damos treinamentos constantes para eles
dentro de nossa empresa. Os produtos são comercializados em diversas partes do Brasil, principalmente nas grandes capitais. A comercialização dos nossos produtos da linha automotiva e da linha veterinária se estende ao mercado brasileiro, onde vendemos para todos os estados, e mercado exterior, onde atuamos na África. O mercado pet é muito competitivo e cresce a cada dia que passa. Para ganhar espaço no setor, a empresa investiu na fabricação de lenços umedecidos e máscaras de hidratação de pelos. Dos mais de 120 produtos que fabricamos, buscamos diferencial em toda a linha. Um exemplo deles é o eliminador de odor gel, o único gel do mercado. Por ser gel, ele tem uma diluição muito maior do que o do concorrente. Esta é uma empresa que trabalha com muita dedicação e busca trazer tudo o que é novidade para a higiene dos animais de estimação de todo o país. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Na guerra fiscal entre os estados, no que diz respeito principalmente ao ICMS, a vítima é sempre o contribuinte, e não os estados que afrontam a Constituição e tentam legislar e arrecadar de uma forma sem controle. Na verdade, no que diz respeito hoje aos benefícios fiscais concedidos por vários estados em relação ao ICMS, é fato que muitas vezes se desrespeita a Constituição. Então, significa que os estados concedem benefícios fiscais, principalmente sobre imposto de circulação de mercadorias, à revelia do CONFAS, sem fazer a consulta e ter a aprovação dos demais estados ligados, vinculados ao CONFAS, como determina a legislação federal e a própria Constituição da República. Muitos estados que não concedem esses benefícios se voltam contra essas benesses, vamos chamar assim, ou essas atrações para as empresas através de ações perante o Supremo Tribunal Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade do benefício fiscal. Mas agora o Estado de São Paulo vai além e ele já vai punir diretamente o contribuinte e não o Estado que afrontou a Constituição ou que afrontou a legislação federal. Significa que a empresa que adquirir mercadorias de outras empresas situadas em estados que concedem incentivos de ICMS terão que ter esse ICMS interestadual de 12% recolhido ao Estado de São Paulo antes da entrada de mercadoria no próprio Estado de São Paulo, sob pena de, além das demais punições, multas e tudo mais, ter essa mercadoria apreendida e tomada, portanto, daquele adquirente paulista. Ora, quem está praticando o ato ilegal ou ato inconstitucional, supostamente inconstitucional, por conceder um benefício fiscal sem autorização do CONFAS, é o Estado remetente da mercadoria. Não é o contribuinte que remete ou o contribuinte que adquire essa mercadoria dentro do Estado de São Paulo. Não se pode, por conta da suposta ilegalidade praticada por um Estado, também se praticar ilegalidades e inconstitucionalidades do mesmo nível, simplesmente porque o outro errou. Nós não podemos justificar um erro com outro erro. E nessa questão, nessa guerra, a vítima é sempre o contribuinte, que não tem nada a ver com isso. Ele está estabelecido num estado, está estabelecido em outro estado, quer simplesmente poder trabalhar, poder produzir, poder gerar emprego, poder gerar riqueza. E o que os estados fazem nessa guerra, tentam aniquilá-lo. O contribuinte na guerra fiscal é a maior vítima e não tem nenhuma responsabilidade por conta das ilegalidades praticadas por esse e por aquele estado. Entrevista da semana. Muito se fala sobre o direito da mulher, a relação capital-trabalho, evolução, retrocesso, conquista, perda de direito. Para falar exatamente sobre isso, nós convidamos a doutora Cláudia Campas Braga Patá. Ela é mestre
em direito do trabalho, professora, participa de várias instituições e tem uma vasta experiência na relação capital e trabalho. A nossa convidada vai falar muito sobre o tema. É um prazer tê-lo conosco, Cláudia. Prazer é meu estar aqui. Doutora, muito se fala no momento de coisas que mudaram no TST no ano passado para cá, que envolve mudanças profundas na relação capital-trabalho, especificamente focado na mulher. Quais foram essas mudanças, doutora? O que mudou principalmente foi com relação à gestante no que tange à contratação. Em setembro de 2012, nós tivemos uma alteração no que tange à súmula 244 do TST. E essa alteração foi com relação ao tipo de contratação. Porque antes o empregador não poderia demitir a empregada gestante nos contratos por prazo indeterminado. E a grande mudança que houve a partir de setembro de 2012 foi no seguinte sentido. Agora, mesmo nos contratos por prazo determinado, se a empregada ficar grávida, ela tem estabilidade. Então, essa foi a grande mudança que houve. Ou seja, as empresas do passado contratavam por períodos curtos, face à sua necessidade de um período curto, e agora, com a possibilidade da gravidez, mesmo se demitir, o que acontece? Qual a penalização da empresa com essa nova mudança da legislação? Com essa nova mudança, a empregada ela tem garantia de emprego nos termos da Constituição Federal. Ou seja, ela tem uns 9 meses e mais 5 meses. Isso. Além das integrações, o que acontece? O que acontece é o seguinte, se ela for demitida ao término do contrato de experiência, além dela receber as verbas rescisórias, normal, do término da relação, se porventura ela ajuizar uma ação trabalhista, ela terá direito aos 9 meses do período de gestação e terá direito à licença, que é os 5 meses após o parto. Isso sem contar os reflexos do período de férias, 13º, fundo de garantia, que é 8% ao mês, mais a multa de 40%. Ou seja, e isto hoje já é uma súmula do TST? É uma alteração da súmula 244 do TST. O que significa que todas as instâncias, como é que isso funciona? A súmula ela não tem efeito vinculante, mas ela é uma tendência dos tribunais inferiores seguir essa orientação. Em outras palavras, a tendência muito forte daqui para frente é qualquer ação judicial neste sentido trabalhista, a tendência é que se chegar no TST vai se perder a ação. Vai se perder a ação. A grande pergunta é, no passado, antes dessa súmula, quem está contratado por prazo indeterminado já tinha esse ônus. Certo. E passou agora a onerar quem for contratado por prazo determinado. Esta é a grande mudança. O prazo determinado para o prazo indeterminado e o prazo determinado. Aquelas vantagens e economias que traziam antes, hoje deixa de trazer, corre-se o risco de não tê-las. É isso? Isso. Agora, a pergunta é, não se pode fazer teste de gravidez? Ou pode fazer teste de gravidez? Houve uma alteração também numa decisão no TST, inclusive saiu essa semana no Valor Econômico uma decisão do TST no sentido de admitir um teste teste de gravidez por ocasião da dispensa da empregada. Porque nós temos uma lei que proíbe o teste de gravidez por ocasião da contratação e no curso do contrato de trabalho, porque isto, a rigor, configura uma discriminação e configura também um crime. Tá? Agora, é possível solicitar à empregada gestante, quando da dispensa,
um teste de gravidez. Esse teste é importante porque traz garantias ao empregador, à trabalhadora, ao Estado e à criança. Ou seja, no passado era proibido qualquer teste de gravidez. Agora já tem uma decisão do TST que só na demissão é possível fazer o teste de gravidez. E o que a senhora está recomendando é que seja feito o teste até para resguardar todas as partes. Se eu entendi bem, é isso? A lei nunca proibiu por ocasião da dispensa. Tá? A lei proíbe por ocasião da admissão e no curso do pacto laboral. Só que não se fazia por ocasião da dispensa também. Tá? Bem, além dessas conquistas, hoje existe uma discussão muito grande em relação à empregada doméstica. Certo. Se a legislação será aprovada, que já foi aprovada na Câmara, já foi aprovado no Senado, está no segundo turno de votação. Com a sua experiência, qual a sua sensação? Será aprovado? Será conquista? Vai trazer demissão em massa? Existem pontos nebulosos? Podemos aprofundar um pouco isso? Podemos. Bom, eu entendo que essa PEC vai ser aprovada, mas essa PEC tem trazido polêmicas. Por quê? Ou alguns entendem que ela trará uma demissão em massa e outros entendem que é uma conquista histórica. A meu ver, essa PEC vai trazer uma demissão em massa. Porque não são todas as pessoas, os empregadores, que terão condições de arcar com esses novos benefícios que a PEC está trazendo. Qual seja, recolhimento do fundo de garantia, horas extras, adicional noturno, enfim, todos esses novos benefícios não são todos os empregadores domésticos que terão condições de suportar. Então, todas as vezes eu entendo que, que a legislação traz novos benefícios aos trabalhadores, às vezes esses benefícios acabam por afastar esses trabalhadores do mercado de trabalho. Então, às vezes é meio perigoso essas novas conquistas, porque muitas vezes pode acabar por prejudicá-los. Na sua experiência, na sua avaliação, algumas conquistas são muito salutares, Sim. Mas o pacote geral é que preocupa? É essa a tua avaliação? Isso, principalmente para as domésticas, porque eu entendo o seguinte, quando elaborou-se essa PEC, talvez não tenha se pensado na seguinte questão. Concede-se o benefício das horas extras, mas e para essas trabalhadoras, essas domésticas que dormem no emprego? Como avaliar essas horas efetivamente de trabalho? Como que eu posso mensurar as horas que essa trabalhadora está à disposição do empregador? Então, eu acho que fica meio difícil nós mensurarmos o que é hora à disposição do empregador e horas que ela está efetivamente na residência. Na verdade, o que o Congresso está argumentando é que querem dar à trabalhadora doméstica o mesmo tratamento, o mesmo direito da trabalhadora de uma empresa. E aí começam algumas indagações. O tratamento e a relação é igual? Eu entendo que não. Em primeiro lugar, a relação que se estabelece entre a empregada doméstica e o empregador é diferenciada, porque é uma relação de confiança. Não que isso não exista nas demais relações de emprego, mas o que existe é aquela relação mais confidencial, aquela relação mais de amizade. Ou seja, se precisa faltar a empregada de tolerância, o que não existe numa empresa privada, por exemplo. Então, não há essa possibilidade de você entrar atrasada, de você faltar para levar o seu filho ao médico.
essa relação não existe nas empresas privadas. Isso é uma tendência que as pessoas não consideram ao elaborar essa PEC. Agora, mais uma vez, é sensação, não é opinião. E as pessoas não levam em consideração, porque não dialogam com a sociedade, não querem ouvir a sociedade, se acham donas da verdade, ou é um processo evolutivo mundial que vai ser assim e ninguém vai ter mais nenhuma possibilidade, salvo raras e honrosas exceções, de gerar esse tipo de emprego? Não é questão de não dialogar com a sociedade, é que o que entende-se é que os trabalhadores precisam cada vez e mais de benefícios, né? O que são benefícios? O que são assegurar benefícios aos trabalhadores? Sim. É conferir mais horas extras, mais e mais salários, ou é garantir um emprego saudável ao trabalhador? Eu acho que é garantir um emprego saudável. Eu acho que garantir emprego saudável é ter preocupação com o ambiente de trabalho saudável. Porque hoje em dia eu acho que as empresas têm que também se preocupar com a qualidade do ambiente de trabalho. Claro. Um ambiente sem um assédio moral, enfim, se preocupar com a qualidade do ambiente de trabalho e não só conceder mais e mais benefícios ao trabalhador. O assédio moral é um desvio de conduta, não é uma relação capital e trabalho, não é? Não é uma relação saudável. Não é uma relação. Não é uma relação, né? Não é nem relação, né? É uma relação quanto mais saudável, né? Qualquer princípio ético, qualquer princípio moral coíbe esse tipo de relacionamento. E as empresas deveriam se preocupar muito com essa situação, porque isso tem causado muita depressão aos trabalhadores. Claro. E isso afasta o trabalhador do ambiente de trabalho. Então, acho que o legislador também deveria estar preocupado com essa situação que tem ocorrido com muita frequência nas empresas. Sem dúvida. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Eu acho importante esse programa, porque eu acho que nós temos que divulgar não só os direitos dos trabalhadores, como eu acho que as empresas também precisam estar cientes da contratação que elas fazem hoje em dia, e tem que estar cientes que contratando mulheres hoje em dia, elas têm que saber dos riscos dessa contratação, principalmente que agora houve uma alteração na jurisprudência. Doutora Cláudia Patá, nós queremos agradecer muito ao brilhantismo, ao esclarecimento de dúvidas, até a prestação de serviço para que os empresários possam fazer contratações conscientes e que o Brasil seja cada vez melhor. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!